Estamos diante de uma consciência esvaziada, estranha, estrangeira a tudo, que vive no tempo presente e na recusa de estabelecer nexos entre a gratuidade dos fatos. Assim, descreve de forma bastante sucinta Manuel da Costa Pinto a respeito do clássico O Estrangeiro, de Albert Camus. Hoje, vamos fazer uma análise sobre essa brilhante obra. Albert Camus, um dos grandes expoentes aí da literatura francesa do século XX, né? Escreveu obras como O Mito de Sísifo, mas sem dúvida a sua obra-prima se tornou O Estrangeiro, obra que eu tenho um prazer aqui de trazer para análise filosófica dessa obra. Eu normalmente costumo falar sobre a importância para quem se inclina não apenas na cultura, mas no estudo da filosofia, em buscar leituras no campo da literatura, pois se encontram muitas verdades que não podem ser ditas em obras que não sejam de ficção, em obras, principalmente em obras biográficas, aí mesmo que você não vai encontrar a verdade. Né? A verdade geralmente você vai encontrar nas obras de ficção, na filosofia você encontra também, mas é muito interessante o quanto a gente pode aprender lendo em obras de ficção. A gente adquire muita experiência. E essa obra em particular, ela tem uma série de nuances e particularidades que podem ser muito bem trabalhadas, entendidas aqui. Então por isso eu trouxe essa obra para cá, para a gente refletir sobre ela. E para você que é novo no canal e não sabe, eu deixo disponibilizado um link abaixo do vídeo para que você tenha acesso a uma playlist com tudo que eu vier a gravar a respeito desse autor, Albert Camus. Né? E aí fica mais fácil para você acompanhar o estudo, acompanhar as leituras. E vamos ver o que a internet fala do autor. Né? Tem muita coisa interessante, né? E muitas influências que a gente vai ver aqui, que essa obra, gente que nós conhecemos, né? Foi muito influenciada pelo Albert Camus nessa obra. Albert Camus, que, como eu falei, né, ele é um autor do século XX, falecido em 1960. Foi um escritor, filósofo, romancista, dramaturgo, jornalista, ensaísta franco-argelino, assim como Zinedine Zidane, né, um jogador de futebol. Ele também atuou como jornalista militante envolvido na resistência francesa, situando-se próximo das correntes libertárias. Veja que interessante, né? Estamos falando aí de alguém que tem uma afinidade com o pensamento libertário. Durante as batalhas morais no período pós-guerra. O seu trabalho profícuo inclui peças de teatro, novelas, notícias, filmes, poemas, ensaios, onde ele desenvolveu um humanismo baseado na consciência do absurdo, da condição humana e na revolta como uma resposta a esse absurdo. Para Camus, essa revolta leva à ação e fornece sentido ao mundo e à existência. Daqui nasce, então, a estranha alegria que nos ajuda a viver e morrer. Ele recebeu o Prêmio de Literatura de 1957, o Prêmio Nobel, e à margem de outras correntes filosóficas, Camus foi sobretudo uma testemunha de seu tempo. Intransigente, recusou qualquer filiação ideológica. Né? Grifo bastante, deixo bem grifado isso aqui. Ele recusou, inclusive ele chegou a ter problemas, né, pessoais com relação a amizades dele com Jean Paul Sartre. Né? Ele vai até falar aqui. Lutou energicamente contra todas as ideologias e abstrações que deturpavam a natureza humana. Dessa maneira, ele foi levado a opor-se ao existencialismo e ao marxismo, discordando de Jean Paul Sartre e de seus antigos amigos. Né? Jean Paul Sartre, que particularmente é o pai do existencialismo, tinha uma laço de amizade forte com Albert Camus, mas essa questão ideológica dividiu-os. Camus incorporou uma das mais elevadas consciências morais do século XX. O humanismo de seus escritos foi fundamentado na experiência de alguns dos piores momentos da história. A sua crítica ao totalitarismo soviético rendeu-lhe diversas retaliações e culminou na desavença intelectual com seu antigo colega Sartre. Né? Então, quando se fala da resistência, né, da participação de Camus na resistência, se refere, obviamente, à resistência francesa à ocupação nazista. Né? Então ele conseguiu ser bastante lúcido, algo que deve ser muito louvado, pois
grande parte da intelectualidade daquela época tomou partido ou para o lado dos nazistas ou para o lado dos socialistas científicos. E muito pouca gente teve essa hombridade do Camus, essa sobriedade do Camus de falar eu não estou nem de um lado nem de outro, estou contra todos, né? Então, meus parabéns aí, já dando um parabéns para o autor, que a gente vai ver, a qualidade da obra dele é fantástica. O Estrangeiro recebe inúmeras, agora já é texto meu, né? Ele recebe inúmeras artes entre influência, né? Vamos falar aqui de influências, a gente pode falar, por exemplo, do The Cure, uma banda dos anos 80. Se você gosta de rock dos anos 80, vai conhecer essa banda. Tem muitas músicas famosas, Between Days, enfim. E tem uma banda que tem uma música que é Killing an Arab, ou seja, matando um árabe. Para você que já leu O Estrangeiro de Albert Camus, sabe bem, entende porque essa música, só pelo título dela, você já vê a influência, né, dessa obra. Né? Além disso, você tem uma música, por exemplo, do Caetano Veloso, chamada O Estrangeiro. Só situando algumas referências. Além disso, Albert Camus, com essa temática do absurdo, né, das situações um tanto quanto inverossímeis, ele estava ali lado a lado com o movimento surrealista, ao lado de pessoas como de pintores famosos como Salvador Dalí, ou poderia-se dizer também todo o lado da inconsciência freudiana, né? Se você juntar ali Freud, Dalí e Camus, você vai ter uma tríade surrealista, né? Da inconsciência, né? Ou do absurdo. A ideia de absurdidade daquilo que não é verossímil, daquilo que não passa pelo processamento da consciência, é inconsciente. Se você conhecer, por exemplo, as obras do Dalí, você vai entender, né? Outro que no cinema fez isso foi o Buñuel, né? Também era bastante surrealista. Orelhas e prefácios. Vamos ver aqui o que a gente pode falar de orelhas e prefácios desse livro. Vamos começar com as orelhas, né? O Estrangeiro, publicado em 1942, veja, né? No início da Segunda Guerra Mundial. É o mais popular dos livros do francês nascido na Argélia, Albert Camus. Tão pop que rendeu até música do grupo de rock inglês The Cure, Killing an Arab. Tão popular porque, a parte ser a seca narrativa das desventuras de Meursault, condenado à morte por matar... Bom, veja. Aqui eu tenho que dar uma pausa, né? Essa orelha aqui, ela é maldita para quem não gosta de saber ter antecipações, né? Os chamados spoilers. Já está falando aqui o que vai acontecer na obra. Então, se você não viu, não leu, pretende ler e não gosta de antecipações, recomendo, claro, que vá ler o livro e depois volte aqui para assistir os nossos comentários, para não perder a graça de saber o que acontece. E detalhe, não leia a orelha. Eu caí nessa besteira, li a orelha, então já sabia o que ia acontecer. Não perde também muito, não chega a ser uma obra de suspense, né? Uma obra mais de reflexão. Então, nesse sentido, não chega a ser nenhum... Você pode, se você quiser continuar acompanhando sem ter lido, não vai ser nenhum problema. Mas eu antecipo que é um livro muito simples de ler, além de ele não ser grosso, ele tem uma linguagem muito contemporânea, então você não vai encontrar nenhuma dificuldade. É um livro muito fácil, você pode ler numa tarde, muito fácil de ler, muito simples e interessante. Então uma leitura, veja, profunda, interessante e simples. Recomendadíssimo para quem está começando. E agora sim vou dar continuidade, ele já vai dar a antecipação dele aqui, né? Tão popular porque a parte de ser a seca narrativa das desventuras de Meursault, condenado à morte por matar um árabe a troco de nada. É também a narrativa das desventuras de um homem do século XX, uma espécie de autobiografia de todo mundo. Meursault leva uma vida banal, recebe indiferente a notícia da morte da mãe no primeiro parágrafo do romance. Primeiro parágrafo antológico, diga-se de passagem. Comete o crime, é preso, julgado, tudo gratuito, sem sentido, apenas mais um homem arrastado pela correnteza da vida da história. Né? E aí, em termos de absurdo, claro, essa coisa de você ser jogado, imerso numa situação absurda, é claro que vai nos lembrar também do Kafka, né? Precedeu o Camus e, sem dúvida, um gênio na literatura surrealista, né? Pode-se dizer. Seu drama pode ser lido como o drama de qualquer homem do século, o homem que se depara com o absurdo, ponto central do pensamento camusiano. Este homem, chamemo-lo como o autor
de Meursault, ao contrário de seus antepassados, não encontra mais nem explicação nem consolo para o que ocorre na sua vida. Tudo acontece à sua revelia e nada faz o menor sentido. Sua vida não é explicada por nenhuma fé, nenhuma religião, nenhuma ideologia, nem mesmo pela fé na ciência. Este homem não tem nada em que se amparar. O que pode ser visto como uma vantagem, este homem é livre, pode se fazer a si mesmo, sua vida está em aberto. Ele se depara e sua angústia diante da própria liberdade, outro ponto central não só do pensamento camisiano, como de toda a filosofia existencialista, na qual Jean-Paul Sartre é outro expoente, um comunista à direita do anarquismo metafísico Camus. Compreende-se, portanto, que absurdo e liberdade são faces da mesma moeda, quando Meursault descobre que um implica na outra, afinal encontra a paz. É a história dessa compreensão desse encontro que Camus nos propõe, uma espécie um tanto perversa de livro de autoajuda, né? Uma orelha escrita por Arthur Dapiève. Sim, então veja, essa dicotomia de você, à medida em que vai adquirindo liberdade, você pode também estar aí flertando com uma espécie de absurdidade na sua vida, né? Essa é a ideia. Mas vai bem mais profundo que isso e a gente vai ver, né? Como é uma obra que a gente pode tirar muitos insights daqui. Vamos ver com relação ao estrangeiro, como já começa aqui o Manuel da Costa Pinto, no seu prefácio. Ele fala: estamos diante de uma consciência esvaziada, estranha, estrangeira a tudo, que vive no tempo presente e na recusa de estabelecer nexos entre gratuidade dos fatos. Então, veja, é alguém que está ali no que a gente costuma chamar de eterno presente, né? De fato, ele vive o momento. É um personagem interessantíssimo. Não tem laços, não procura se vincular a laços no passado e nem ter expectativas sobre o futuro. Ele vive o presente. O que eu penso disso? Bom, vamos falar. Eu acredito que todo o problema, eu costumo repetir nessa tecla, né? O problema do homem são os excessos, né? Então eu acredito que esse personagem Meursault, ele tenha um posicionamento muito interessante, porque ele bate em pontos que eu diria que parecem, a princípio, sábios, uma sabedoria, pois, de fato, quando você tem alguma espécie de apego a passado ou expectativa de futuro, você tende a sofrer mais. Ao mesmo tempo, um racionalismo, a priori, tenta induzir você a ter um estado de desafetação, que é algo que você vai ver o tempo todo na obra. Ele já é um homem desafetado. Só que quando você radicaliza essas duas circunstâncias, o que você cria não é uma coisa tão boa. E aí que é interessante, né? Veja, a princípio você está construindo um personagem com elementos de grande sabedoria, né? Você não sofrer porque você não tem expectativa de futuro e nem apego ao passado, você está vivendo o presente o tempo todo, você não tende a ser uma pessoa que supera as dificuldades com facilidade. E ao mesmo tempo você é extremamente racional e, consequentemente, você não sofre afetos. E apesar de todas essas qualidades incríveis, uma vez que você exorbite delas dentro de um personagem, exagere nelas, o que você faz não resulta numa coisa muito boa de se ver. E veja, de acordo com esses autores aqui que comentam, escreveram a orelha, fizeram os comentários a respeito do autor, né? A ideia que retrata o Camus é do homem, o homem contemporâneo. Então é um alerta para todos nós, nesse sentido, não radicalizarmos nessa direção. E aqui ele vai continuar, né? Seus enredos confinados na descrição fenomenológica das coisas e em ações que rejeitam determinações sociais ou explicações de ordem psicológica. Veja, essa ideia de que você tira dentro dos fenômenos a ideia de que existe uma lógica, um determinismo, né? Seja de ordem social, biológico, só que quando você radicaliza isso, como por exemplo fez o Michel de Montaigne, né? nos ensaios do Michel de Montaigne, aí você cai realmente no mundo do absurdo, né? do completo esvaziamento lógico das coisas. As coisas acontecem por mero teoria do caos, né? Ocorrem aleatoriamente, não há como você prever nada, tudo pode acontecer, né? Não há nenhuma forma racional com que você possa se comportar diante dos fatos. E aqui vamos continuar, né? Essa estrutura contém um paradoxo. Se antes do crime Meursault vive na plenitude e na insignificância do instante, porque ele decide relatar no tempo presente seu cotidiano sem... sim, desculpa, uma pergunta, né? Essa estrutura contém um paradoxo, né? Um paradoxo.
Se antes do crime Meursault vive na plenitude e na insignificância do instante, por que ele decide relatar no tempo presente seu cotidiano sem sobressaltos? Por que resolve dar forma e sentido a uma vivência que a todo momento nos afirma o caráter amorfo da experiência? Seu sentido essencial? A força do estrangeiro não consiste justamente no contraste do ritmo monótono de acontecimentos estanques, da indiferença de Meursault, que a todo momento responde às demandas alheias com a frase tanto faz. Então, exatamente, né? As dúvidas propostas aqui pelo Manuel da Costa Pinto, no que diz respeito a esse comportamento do Meursault de ser indiferente. A todo tempo você vai ver que ele realmente ele não tem envolvimento direto com os fatos para ele, apesar de dizerem respeito diretamente a ele, muitas das vezes ele vai dar um bypass, para ele não faz a menor diferença. A gente vai ver esse exagero, isso levado às últimas consequências. Né? Isso torna muito interessante a obra. Há uma passagem de O Estrangeiro que nos oferece uma indicação sutil dessa contradição interna entre a matéria narrada e sua forma, entre a estrutura confessional do romance e a recusa de sua personagem em aceitar a lógica dos tribunais e da sociedade. Né? Então, sim, o Meursault é alguém que vai, na base do tanto faz, até chegar um momento em que o absurdo o deixa numa situação terrível. Né? E aí, nessa situação, ele resolve realmente se rebelar, se revoltar. Né? Então, recusa que atinge no clímax quando Meursault pergunta sobre os motivos que inspiraram seu ato. Replica que matara o árabe por causa do sol, entre aspas. Né? Essa justificativa, veja, é uma justificativa absolutamente estapafúrdia. Né? Não se poderia pensar que alguém seria capaz de matar alguém por causa dos que ele estava obliterando, tirando meu sol, né? Como se fosse o Diógenes em relação ao Carlos Magno. Né? Então, sim, é claro que é uma coisa absurda. No entanto, é isso que é proposto aqui na obra. O Meursault é alguém que matou um árabe por causa do sol. Agora, é discutível isso. A gente vai ler que tem muita coisa interessante no momento desse crime. Pode ser pensada e discutida. A obsessão pelo tema da gratuidade e do acaso trágico. Né? A oscilação entre o natural e o inverossímil define, portanto, a literatura de Camus. O natural no sentido de ser banal, né? Tudo deixa o Meursault considera indiferente, é banal, trivial, não faz diferença na vida dele, apesar de para quem o cerca não ser, as pessoas ficam chocadas e por isso a gente vai falar sobre o título do livro, né? E ao mesmo tempo inverossímil, porque para quem lê diz, nossa, mas olha para quem o observa também, né, o personagem, não acredita que ele possa ser tão indiferente às situações que ele passa. Então, deitam raízes no pessimismo dos moralistas franceses, Pascal e Chamfort. Né? Então, sim, o livro tem um lado surrealista e um lado pessimista, né? Muito forte. E vamos ver aqui, então, né? Como eu continuei. Né? Então, ele era amigo dos... Vamos falar sobre o perfil psicológico do Meursault. Né? Vamos falar aqui sobre o perfil psicológico do Meursault. Na verdade, Meursault. Né? Então, o perfil psicológico do Meursault, um homem, quanto mais racional, menos afetado. Bom, veja, é muito interessante você comparar já, antecipa a leitura do Camus, né? Conhecer esse personagem Meursault tendo lido, por exemplo, a Ética do Spinoza. Né? Porque o Spinoza é alguém que vai estar trabalhando a teoria de afetos, com o propósito de que você tenha apenas afetos adequados à natureza divina. Né? Essa é a ideia. Então, a ideia de que o ser humano, digamos, a visão que ele tem o grande equívoco, o grande mal ético do homem é ser afetado de forma inadequada. O Meursault é alguém, como eu disse, que vai estar ali com o pé na sabedoria, mas de forma excessiva. Então ele não vai ser uma pessoa, como comumente encontramos, pessoa afetada por qualquer coisa. Na verdade, ele não vai ser afetado por nada. Então ele vai radicalizar no outro sentido. Isso por quê? Porque ele tende a ser um homem bastante racional, o que aponta na direção da era moderna. Né? Seres humanos muito racionais.
E esse exagero de racionalismo tende a suprimir afeto dele. E quando você suprime o afeto dele, a tendência nesse radicalismo da ausência de afetos é que ele tenha dificuldade de formar juízo de valores a respeito das coisas. Nesse sentido, eu recomendo a leitura do C.S. Lewis, A Abolição do Homem, que é alguém que vai falar sobre os homens sem peito, justamente porque a educação já vai dirigindo de forma que há uma desconexão entre a formação do juízo de valores e a forma como o indivíduo raciocina, né, esses valores. Então, o racionalismo puro, que chega a sublimar totalmente o afeto da pessoa, tende a dificultar a formação de juízo de valores, o que induz ele a um estado de psicopatia. Então, veja, psicopatia, eu sei que quando a gente fala em psicopata, né, a pessoa pensa que logo num assassino. E veja, não à toa é o que acontece. O Merceau acaba matando alguém a troco de nada. Mas a psicopatia, você não precisa chegar ao ponto de matar alguém como acontece com o Merceau. Basta você ser racionalista, extremamente racional, ao ponto de não se afetar com absolutamente nada e não conseguir mais criar juízo de valores sobre as coisas. Porque se você for absolutamente racional, num nível, vamos dizer assim, extremo, exorbitante, você vai fazer a racionalização dos seus afetos, que é o que o Spinoza recomenda, né? Só que você vai fazer isso num nível tão extremo que você não vai nem sequer ter os afetos adequados. Você vai ter a ausência completa de afetos. É claro, algumas pessoas nascem com esse problema. Isso é um problema já de ordem biológica para algumas pessoas. E aí isso cria uma dificuldade de empatia e impossibilita a formação de juízo de valor. E aí, sem a formação de juízo de valor, a pessoa não tem um parâmetro moral para se comportar. Então, por exemplo, matar alguém perde todo o peso que teria, normalmente, para uma pessoa que ainda tem algum nível de afeto, né? O racionalismo radical induz, então, a ausência completa de afetos, né? E veja, aí vale a pena citar o Chesterton, né? O Chesterton afirma, né, que louco é aquele que é capaz de perder tudo na vida, menos a razão. Essa é a definição brilhante do G.K. Chesterton para loucura. E o Merceau é alguém que está ali flertando com essa espécie de loucura, essa psicopatia, pois ele de fato perde, nessa obra ele perde tudo, menos a razão. Interessantíssimo isso. Então trata-se um tanto desse caso. O Merceau usa a razão pura para chegar às conclusões lógicas e isentas, que são muitas das vezes autodestrutivas e de que não se espera que um ser humano orgânico chegue a essas conclusões, né? A ausência de afeto, situação comum aos psicopatas, induz a um estado onde não é mais possível desenvolver juízo de valores. Essa é a situação de Merceau. Não existem fatos alegres, tristes, importantes, nada disso. Tudo o que ele é capaz de discernir da realidade são suas sensações mais imediatas. Então, veja, ele não tem juízo de valores a respeito das coisas. Isso não é alegre, triste, bom, ruim. Não. Os fatos são agradáveis, desagradáveis, frio, quente, né? Dificilmente ele vai tecer, não que não aconteça no livro, acontece, mas dificilmente ele vai realmente conseguir tecer alguma espécie de juízo de valores a respeito dos fatos. Então, o juízo a respeito dessas sensações depende de algum nível de afeto. Para ele poder tecer juízo de valores, ele precisa ter um afeto, né, para poder dizer que aquilo é triste, para poder dizer que aquilo, e em sendo triste, moralmente errado, né, vamos botar assim, né? E aí, como ele não consegue sentir tristeza por alguma coisa, naturalmente nada é moralmente errado. E aí ele não tem nenhum parâmetro moral. A sociedade contemporânea tem produzido extremos. Pessoas como Merceau são chamadas por C.S. Lewis, na obra Abolição do Homem, de homens sem peito. Mas, do outro lado, temos uma grande massa de pessoas no polo oposto. E isso vale a pena frisar aqui, pois, veja, a proposta de Camus de trazer um estereótipo do homem moderno, que também você vai ver esse mesmo estereótipo, por exemplo, na obra de cinema do Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço, a obra que eu pretendo trazer para cá também na análise, em que os homens são realmente maquinizados, completamente desafetados, completamente robóticos, sem sentimento, sem emoção. E aí, veja, apesar da ideia de Merceau fazer isso, de criar esse estereótipo, na realidade a gente tem dois estereótipos, não apenas um. Você tem esse tipo de homem, que é extremamente racional, e você tem o outro extremo, caindo aí numa dialética hegeliana de tese de dois extremos radicais que se
contrapõe para tentar formar uma síntese na sociedade. Curiosamente, geralmente o homem absolutamente desafetado costuma aí estar, digamos, dentro de um processo institucional colocado nos mais altos patamares, né, na gestão das instituições. Né? E por isso é muito assustador, é claro, porque você colocar pessoas que não têm nenhum parâmetro moral para gerir a humanidade é algo bastante perigoso. No outro lado, você vai ter o oposto, que são pessoas que não têm mais capacidade nenhuma de fazer raciocínio, estão completamente afetadas, completamente, tudo é emoção, tudo é ódio, né? Na sociedade brasileira contemporânea, a gente vê isso, né? O fenômeno da polarização, tudo, qualquer mínima coisa afeta as pessoas vivem com ódio, afetadas, né? Ou também tem o fenômeno bipolar, né? A pessoa que fica excessivamente alegre, depois excessivamente triste, e não faz uma racionalização desses afetos, que seria ir na direção da sapiência. E do outro lado, o cara passou do ponto da sapiência e já chegou na psicopatia. Então, é muito interessante essa dicotomia entre duas maneiras radicais de se portar e de se pensar com relação aos afetos. Ou seja, o homem tornado puramente primitivo, o homem que não controla os próprios afetos. O mais difícil em nossa era é encontrar o quê? O equilíbrio. Esse tem sido o mais difícil, que é justamente o que eu costumo exortar aqui nos vídeos, uma posição prudente, equilibrada. Meursault não chora no enterro da mãe. E sua morte pareceu-lhe esperada e trivial. E aí, a título de curiosidade, se não me engano, tem uma obra que eu li do Luiz Felipe Pondé, se não me engano é Contra o Mundo Melhor, eu já li umas 4 obras dele, se não me engano, Contra o Mundo Melhor, ele fala que é exatamente isso que aconteceu com ele, né, pessoalmente, ele não conseguiu chorar no próprio enterro da mãe, algo pessoal que ele revelou no escrito, um livro também muito interessante, né? E particularmente isso me deixou bastante intrigado com relação ao Pondé, alguém que eu até tenho grande admiração. Mas revela que ele se desafetou talvez um pouco para além, né, do que seria o ponto ideal. Né? Mas por outro lado, tudo tem vantagem na vida, ele não sofreu, né? Isso seria ótimo. Quer dizer, espera-se, né, que ao não ter chorado ele não tenha sofrido, isso também não quer dizer muita coisa. Mas sua morte pareceu-lhe esperada e trivial. Né? A gente vai ter vários pontos aqui no caso do Meursault que traz um certo incômodo traz um certo incômodo para quem está equilibrado, quem dirá para quem está super afetado. Para quem está super afetado vai ter raiva e ódio do Meursault, né? Do Meursault. Então, além disso, ele mantinha a própria mãe num asilo. Mas veja, ele mesmo pondera isso, não é que ele não gostasse da mãe, mas é que todas as razões lógicas para ele e para ela apontavam na praticidade dessas circunstâncias. Então ele racionalmente chegou à conclusão, veja a história do racionalismo sem afeto, ele racionalmente chegou à conclusão de que era melhor que a mãe vivesse longe dele no asilo, que eles viveriam melhores, tanto ela quanto ele, e racionalmente ele também chegou à conclusão que não teria por que chorar no enterro da mãe, pois não faria sentido, a mãe ia morrer de qualquer jeito. Né? Veja, o racionalismo vai levando a exatamente isso, o radical. Né? Só que isso tudo, aos olhos de uma sociedade afetada e irracional, tornam-se evidências que se somam de um estado interior diferenciado em relação a todos os demais. Né? Então, o Meursault vai despontando como um estranho, alguém diferente a todos, né? Um estrangeiro. Né? E por isso que a gente fala que o título dessa obra, né, O Estrangeiro, é um título ambíguo. Por que é um título ambíguo? Porque ao mesmo tempo que você pode pensar que o estrangeiro está fazendo uma alusão à vítima árabe morta na praia, afinal de contas, a história se passa na França e o árabe é um estrangeiro, né, que foi abatido, digamos, é uma peça, é um personagem central de suma importância, a morte desse árabe na obra, né? Ao mesmo tempo, o comportamento do Meursault é tão estranho que se pode dizer que, na verdade, o estrangeiro não é o árabe. O estrangeiro mesmo é o Meursault. Né? Veja que interessante essa questão da ambiguidade do título. Um título muito bem sacado, né? O Albert Camus. Então, outras pessoas sentiram mais a morte isso também deixa a gente incomodado, né? Outras pessoas que não têm não tinham ligação direta tão intensa de ser um filho, né? Digamos, sofreram mais, sentiram mais a perda da mãe do Meursault, né, durante o enterro dela. Né? Então, quer dizer, o próprio filho sentiu menos do que, às vezes, um amigo de asilo, né, o que acontece na obra.
E isso, apesar de nada ter racionalmente a ver com o caso jurídico do árabe, o processo criminal da morte do árabe, vai se transformando emocionalmente em instrumentos da condenação moral e legal do Mersan. Vai se transformando em armas lá na frente no processo jurídico que vai acontecer. Então isso porque lei e moral repousam sobre algum nível de juízo de valor. Né? Veja, só isso a gente já denota aqui que nós não conseguimos construir ética, lei e moral sem alguma espécie de juízo de valor a respeito dos fatos. Né? A lei precisa de um juízo de valor para poder dizer o que é certo e o que é errado. E esse juízo de valor depende de algum nível de afeto. Não estou dizendo que você vai te radicalizar e virar esse homem afetado também comum dos nossos tempos, mas você precisa de algum nível de afeto equilibrado. Então, por isso, os psicopatas são moral e legalmente recriminados. Veja, o porquê um psicopata precisa ser separado da sociedade quando mata, ou quando não mata, identificado, precisa ser muito, digamos, vigiado de próximo por psiquiatras, enfim, né? Precisa fazer um tratamento mesmo, porque justamente como ele tem dificuldade de criar o juízo de valor, para ele as coisas são banais, inclusive o crime, o assassinato, não faz a menor diferença para ele, né? Coisas que são para todos claramente erradas, para ele não faz o menor sentido você pensar nisso. Veja, e o nível de sabedoria extremo se parece um pouco com isso, tá? Não estou dizendo que você vai matar as pessoas, mas, por exemplo, o Marco Aurélio na Meditações, eu costumo citar isso aqui, é algo que eu fiquei particularmente escandalizado ao ler um estoico como Marco Aurélio, um sábio, sem dúvida nenhuma, um sábio, alguém que tem uma visão enorme, ampla de tudo, mas o nível de sabedoria é tão hard que ele se desafetou num nível tal que ele falou que não faria muita diferença perder um filho, pois o filho iria morrer mesmo. Que diferença faz diante da infinitude do tempo mais 10, 20, 30 anos para um filho? Né? Então, por que ficar, digamos, triste com a morte de um filho? Veja, se você racionalizar esse ponto, você vai dizer, realmente, faz sentido, não tem sentido. Você vai viver mais 30 anos, o que são 30 anos diante de 10 milhões de anos? Né? É um piscar de olhos, não faz diferença, porque eu fiquei destruí minha vida inteira com a morte de um filho. É claro que se você tiver um pouquinho mais de afeto, você vai dizer, não, peraí. Tem uma coisa exagerada nessa linha de pensamento, né? Não é prudente. Normalmente a gente tem que pensar que a morte de um filho é uma coisa para ser extremamente lamentada, né? Assim como a morte de uma mãe, a morte do filho mais ainda, porque é alguém que teria mais tempo. Mas claro que se você for ficar analisando racionalmente, você não vai se afetar. Então, a sustentação extremamente desafetada pode chegar a absurdos. Absurdos racionalistas, nossa senhora, a filosofia tem exemplos, eu poderia ficar aqui fazendo um vídeo enorme só dos absurdos racionalistas. Já citei também o C.S. Lewis, é alguém que fala sobre absurdos racionalistas. O Frederic Bastiat, na obra A Lei, cita também absurdos racionalistas dos filósofos ao longo da história. Né? Então, duas obras interessantíssimas nesse sentido. De fato, o estado da psicopatia radical... Então, veja, o psicopata precisa ser separado, né, da sociedade por isso, porque ele não sabe criar juízo de valor, então ele é um potencial perigo. Ele pode... veja, nem mesmo diante do crime de homicídio, o psicopata sente que efetivamente fez algo de errado, pois errado é um juízo de valor que depende de um afeto que o precede. Para ele sentir que fez algo de errado, ele precisa ter culpa, sentimento de culpa. Né? E aí a gente vem falar sobre também aquele estado do que o senso comum chama de niilismo, que não tem a ver com o niilismo nietzschiano. Né? O senso comum chama de niilismo, que é a ausência de valores que estão acima de você mesmo. E nessa completa ausência de valores, você pode cair num estado de depreciação da própria vida e, consequentemente, você se transformar num potencial assassino. Né? Como por exemplo, proposto na obra Crime e Castigo de Fyodor Dostoiévski e também no filme que eu costumo falar do Alfred Hitchcock, Festim Diabólico. Vamos ver aqui na página 13 o que a gente tem para falar. Já começar a ler aqui os pontos da obra propriamente dita. Né? Então o livro já começa, né? Hoje mamãe morreu. Primeira frase dele. Hoje mamãe morreu, ou talvez ontem, não sei bem. Isso já é um começo, já resume tudo. Né? Veja, hoje mamãe morreu, ou talvez ontem, não sei bem. Quer dizer, não faz muita diferença que dia que ela morreu. Já choca a gente, já dá opa, que isso?
Né? Recebi um telegrama do asilo. Sua mãe faleceu, enterro amanhã, sentidos pêsames. Né? Veja, e aí ele recebe a notícia por telegrama também, né? Algo já mostra um pouco a modernidade, a frieza, né? A frieza entre as pessoas. Né? Uma notícia dessa ser mandada por telegrama um tanto quanto frio. E aí ele põe, isso não esclarece nada. Talvez tenha sido ontem. Né? E ele sendo racionalista em cima de uma coisa, era para ele ter ficado revoltado de receber essa notícia por telegrama, mas tudo bem. Pedi 2 dias de licença ao meu patrão e com uma desculpa destas ele não podia recusar. Veja, ele está raciocinando em cima do sentimento. Não era nem para ele pensar nisso, ele perdeu a mãe, era para ele estar abaladíssimo. Né? No entanto, ele falou, quando pediu a desculpa, pediu a licença, o patrão não poderia recusar, pois afinal de contas, com uma desculpa dessa, ele mesmo reconhece que é uma desculpa, né? Que não é realmente a realidade dele. Né? Certamente o patrão imagina que ele está profundamente abalado. Então a gente já começa a entender o estereótipo, ele vai se comunicando com a gente com uma linguagem simples, né? Veja, bem simples. E aqui ele continua, né? Aqui ela tinha amigos, gente, veja, ele está justificando porque a mãe, né, deveria ficar no asilo, se não me engano. Vamos ver. Aqui ela tinha amigos, gente da mesma idade, podia partilhar com eles interesses de outros tempos. O senhor é jovem e ela certamente se entediava na sua companhia. Veja. Quem está falando isso aqui não é o Merceau, é o diretor aqui. O diretor que recebeu ele pela morte da mãe. Do próprio asilo. E veja, o Merceau comenta com a gente, né, sobre esse comentário, diz que a própria mãe dele tinha amigos, enfim. O que o diretor tenta fazer é consolar ele. O diretor imagina que ele está abalado, né, e tenta dar argumentos para aliviar a culpa dele. Fala, olha, Merceau, aqui ela tinha amigos, não precisa se sentir culpado, aqui ela tinha amigos, podia partilhar interesses, né, o senhor é jovem, ela certamente se entediava na sua companhia. Algo que você fala para quem está abalado, você quer tentar tirar a culpa dela. Só que ele não tem culpa nenhuma, né? E ele ainda é extremamente racionalista. Então como é que ele vai raciocinar em cima dessa informação que ele recebeu do diretor? Ele vai dizer, era verdade. Quando ela estava lá em casa, mamãe passava todo o tempo a me seguir em silêncio com os olhos. Nos primeiros dias de asilo chorava muitas vezes, mas era por causa do hábito. Ao fim de alguns meses teria chorado se tirassem de lá. Né, se a tirassem de lá. Tudo por causa do hábito. Veja, um raciocínio lógico, filosófico a respeito. Veja o perigo de você querer filosofar muito sobre tudo, né? Você chega ao ponto, a conclusão então, é só a força do hábito, resumindo, conclusão, né? Foi um pouco por isso que no último ano quase não fui visitá-la. E também porque a visita me tirava o domingo, sem contar o esforço para ir até o ônibus, pegar as passagens e fazer 2 horas de viagem. Veja, de forma bastante racional, sim, desafetada, ele raciocinou e não se culpabilizou nem um pouco, não teve nenhum pingo de culpa pela situação, porque efetivamente, analisando com frieza, ele estava certo. Né? E aí, veja, o que denota que realmente em algum momento a gente não precisa estar certo, a gente tem que se emocionar de forma irracional para ser um pouco humano, né? Para manter um pouco da nossa humanidade. É necessário algum nível de irracionalidade de emoção. É mais ou menos essa a ideia, né, da obra. Em Paris, às vezes, fica-se com o morto 3 ou 4 dias. Aqui não, ainda nem nos acostumamos à ideia e já temos de correr atrás do carro funerário. A mulher dele lhe dissera então, cale-se, não são coisas que se digam ao Senhor. Né? Você está contando sobre a preocupação que os outros tinhtinham de, no momento daquele crítico, acabar ferindo os sentimentos dele. Né? Só que ele não tinha sentimentos. Né? O velho enrubescera e se desculpara. Eu interrompi para dizer, não, achava que o que dizia que o que dizia certo e interessante. Né? Então veja, o homem falou demais, né? Se fosse qualquer outra pessoa que não o Merceau, uma pessoa normal, com uma afetação equilibrada, se sentiria magoado, né? No enterro da mãe eu vi isso, né? Que ela ficava, às vezes ela fica-se com o morto 3 ou 4 dias, aqui não, nem nos acostumamos à ideia e já temos que correr atrás do carro funerário, né? Veja, uma pessoa se sentiria incomodada. Se fosse uma pessoa mais afetada, você se sentiria ofendido. Né? Os ofendidinhos, a gente fala, né? Pessoa extremamente afetada. A pessoa falou, não, você está certo, o que você diz é absolutamente racional. Né? Vamos para 20 aqui. Então, pouco tempo depois... Veja, eu estou pulando, tá? Então, aconselho você que queira saber ter a completude de tudo que eu pulei, compre o livro e leia. Vale a pena. Pouco depois,
Uma das mulheres começou a chorar. Estava na segunda fila escondida por uma de suas companheiras e eu não a via muito bem. Chorava dando pequenos gritos regularmente. Parecia-me que nunca mais pararia. Os outros davam a impressão de não ouvir. Estavam abatidos, tristes e silenciosos. Ou seja, estavam ali todos diante do caixão, do enterro da mãe dele, e ele estava com esse tipo de pensamento, né? Falando sobre os outros que estavam chorando. A mulher continuava a chorar. Eu estava muito admirado porque não a conhecia. Gostaria de não a ouvir mais. Não ousava dizer isso, porém. Então veja, ele falava claramente que o desejo dele era que a mulher não chorasse no enterro da própria mãe. Estava incomodando ele, né? Exatamente, em termos racionais, ele não teria por. Se ele fosse afetado ao contrário, talvez ele sentisse ali como uma espécie de ombro amigo se compadecendo da mesma dor, né? Mas não, ao contrário, estava incomodando ele. Ficamos assim por um longo momento. Os suspiros e os soluços da mulher tornavam-se mais raros. Fungava muito, por fim calou-se. Agora era o silêncio de todas aquelas pessoas que me era penoso. Então, de fato, ele reconhece que o enterro da mãe foi desagradável, né? Desagradável. Ouvir gritos, ouvir choros, né? Na verdade, ter que ficar parado, esperando, perdendo tempo, né? Veja, essa é a análise racional e fria de um homem desafetado a respeito do enterro da própria mãe. Vamos para o 22. Os empregados da agência funerária já chegaram. Vou pedir-lhes que fechem o caixão. Quer ver sua mãe pela última vez? Perguntou, né, o funcionário. Ele disse, não. Simples assim. Para que eu iria querer ver, né? Veja, ele não disse não como quem diz, não, vai ser uma imagem forte demais para mim, eu não quero. Não, ele disse, não, faz diferença. Né? E vamos para 28. Já no capítulo 2. Eles encontrou uma amiga, né? O qual ele vai começar a sair com essa amiga, né? Justo um dia depois, se não me engano, no mesmo dia que a mãe morreu, né? Algo que já demonstra uma frieza grande, né? Iniciar um relacionamento, um namoro com uma menina no dia da morte da mãe, ou um dia depois, né? Se não me engano. Então perguntei-lhe se queria ir ao cinema à noite. Riu de novo e disse que estava com vontade de ver um filme de Fernandel. Depois de nos vestirmos, ficou muito surpresa de me ver com uma gravata preta e perguntou-me se estava de luto. Disse-lhe que mamãe tinha morrido. Como quisesse saber há quanto tempo, respondi-lhe: morreu ontem. Exatamente, um dia depois. Hesitou um pouco, mas não fez nenhum comentário. Tive vontade de dizer-lhe que a culpa não era minha, mas detive-me porque me pareceu já ter dito a mesma coisa ao meu patrão. Isto nada queria dizer. De qualquer modo, a gente sempre se sente um pouco culpado. Veja, e aqui ele fala sobre isso, né? Talvez ele estivesse sentindo culpa por não sentir culpa, né? E isso é interessante, né? E ele ficou constrangido de perceber o incômodo no outro, né? A menina olhar para ele e falar, nossa, mas você está me chamando para sair no dia depois do enterro da sua mãe, né? E aí ele tenta se justificar, ele fala, pô, mas a morte dela não foi culpa minha. Quer dizer, é uma justificativa que só piora as coisas, né? Venhamos e convenhamos. E para finalizar por hoje, vamos ver aqui na 32. Pensei que passara mais um domingo, que mamãe agora já estava enterrada, que ia retomar o trabalho e que afinal nada mudara. Ou seja, ele fala para ele mesmo que a morte da própria mãe não fez alteração na vida dele. Nada mudara. Passou, foi como um evento, né? Um evento da natureza. E aí você diz, isso é bom ou é ruim? Né? Veja como é difícil, né, falar. Porque se você pensar em termos racionais, em termos de sabedoria, né, todos nós tentamos, de alguma forma, chegar mais próximo possível disso, para não sofrermos, né? Tentar nos desafetar para não sofrermos nos piores momentos da vida. Aceitar a morte e aceitá-la de maneira racional e fria, exatamente assim. No entanto, quando você realmente consegue isso, aí é a situação preocupante, porque você perde a possibilidade de construir juízo de valores e você fica parecendo o quê? O homem de lata, o homem sem coração do Mágico de Oz, né? Exatamente, o homem de lata, né? Então é isso, gente. Ainda teria que ler aqui um pedaço, hein? Mas eu vou deixar para o próximo. Espero aí que esse primeiro vídeo tenha sido útil de alguma forma. Um abração. Até a próxima. Esse é um canal de estudos e reflexões. Se você gosta do nosso conteúdo, aprecia a filosofia, a arte e busca autoconhecimento, você não precisa continuar isolado. Convidamos você a participar do nosso grupo de estudos e amizade.
aproveitamos a oportunidade para indicar o nosso blog. Os links dos grupos e do blog estão disponibilizados no campo de descrição. Todo o nosso conteúdo se encontra organizado em nossas playlists. Confira já. Amplo espectro, estudos e reflexões, tendo a cultura como prazer.